Vamos lá? Pai nosso que estás no céu. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Podem se sentar. Eu fiz questão de pedir você para fazer essa oração, porque com certeza essa talvez seja a oração que qualquer criança, mesmo sem nunca nem ter pisado numa igreja qualquer, ela seja capaz de fazer essa oração, porque é uma oração que ela foi se perpetuando de geração em geração. Agora, eu não acredito que essa seja uma oração e foi um modelo aonde Jesus, ensinando para os discípulos ali, eu não acredito que seja apenas um modelo aonde ele queria que se transformasse numa única oração, ou talvez numa oração que devesse ser repetida todos os dias ao fazer a nossa devoção a Deus diária. E eu quero então, eu coloquei o tema dessa palavra de ajustando a frequência. Eu quero pegar um recorte então dessa oração, que diz assim, a primeira fase, uma vez eu até preguei sobre esse tema, Pai Nosso que estás nos céus, e eu falei sobre paternidade, que foi a primeira coisa que Jesus resgata, então, quando ele vem à terra, é a paternidade que Deus queria estabelecer para nós, mas eu queria fazer um recorte agora da segunda parte. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu reino, que mais? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Queria pegar essa parte então. E eu queria então usar esta frase de Jesus, um ensinamento de Jesus, e propor para mim e para você nesta manhã fazermos um alinhamento de frequência, principalmente na metade do ano onde nós estamos, as férias acabaram, agosto já chegou, muitas aulas já começaram, aqueles que estavam de férias de julho provavelmente já foi para o Araguaia, já voltou, e agora é vida que segue normal. E aí a pergunta que eu faço para você é, onde estão os sonhos que você desenhou no começo do ano? Onde estão os projetos que você planejou que faria acontecer em 2024? Onde estão aquelas promessas que você fez para você mesmo que 2024 seria diferente? Onde estão aquelas atitudes que você talvez escreveu num canto de um caderno de anotações, talvez no canto da sua própria Bíblia, no seu celular, no seu bloco de anotações ali? Aonde estão aquelas promessas? Eu acredito, irmãos, que quando Jesus traz esse modelo de oração, venha o teu reino, eu não acredito que é algo futurista. Eu não acredito que é algo aonde Jesus está querendo mostrar para os discípulos, olha, num futuro muito distante, isso vai acontecer, o reino de Deus vai ser implantado aqui na terra e vocês vão ver que a vontade de Deus será feita tanto no céu como na terra. Eu também não acredito que Jesus estava dizendo meras palavras ali, para que eles pegassem talvez a entonação de voz que ele fez, talvez a forma como ele diz aquelas palavras naquele momento ali, para pegar um modelo e fazer daquilo uma liturgia de devoção a Deus. E da mesma forma, eu não acredito que uma igreja, ela será relevante, ela será atuante ao ponto de perceber a sua falta no mundo quando Jesus vier buscá-la. Eu não acredito numa igreja que vai ser, digamos assim, vai ser lembrada pelas pessoas que vão perceber que um dia talvez não estaremos mais aqui. Eu não acredito que vão sentir a nossa falta por causa meramente do nosso jeito de vestir, ou talvez pelo nosso jeito de falar. Eu acredito numa igreja que vai ser realmente
uma igreja que vai ser impactante, que vai ser relevante para todo o meio em que ela vive, porque ela cumpre o seu papel, e as portas do inferno não prevalecem sobre esta igreja, e o reino dos céus então é manifesto através da igreja. Quando eu falo aqui então de ajustar a frequência, nós precisamos entender que existe um padrão que Jesus estabeleceu para os discípulos, que Ele queria trazer sobre a terra, e nós precisamos então como igreja ser esse padrão manifesto aqui na terra, e isso não é algo futurista. Mais uma vez, eu quero repetir isso aqui para você. Eu quero ler um texto que está lá no livro de Salmos, Salmos 46, queria que você prestasse bem atenção em todo esse salmo. Não sei se aqui. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Por isso, não temeremos ainda que a terra trema e os montes afundem no coração dos mares, ainda que as águas rujam e se agitem os montes, ainda que as águas rujam e se agitem e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco e despedaça a lança e destrói os escudos com fogo. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Até aqui. Você consegue entender que esse é um texto de Deus para você nesta manhã? E eu quero me ater ao verso 4, pode colocar aí de novo, por favor, o verso 4. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo onde Ele habita. Enquanto está tudo ali no caos, enquanto está tudo fora de ordem, enquanto está tudo bagunçado, existe um rio que alegra a cidade de Deus. Existe um rio que diz para a igreja: acalma, vai dar certo, aquiete-se, vai funcionar, eu estou no controle de tudo. Porque as lutas e as adversidades, irmãos, elas às vezes nos fazem perder a esperança. E aí, nós então devemos ser aquele tipo de pessoa que tem um alinhamento tão firme de propósito, que tem um alinhamento tão firme de visão, aonde as pessoas que estão à nossa volta vão dizer: escuta, está tudo tão fora de ordem na sua vida, mas você parece que não se abala, parece que você não perdeu as esperanças, parece que você não perde a sua fé, mesmo quando parece que tudo não está correndo muito bem. Conhece pessoas assim? Sim ou não? Diga: eu tenho que ser alguém assim. Fala para a pessoa que está do seu lado: você precisa ser alguém assim. E aí, irmãos, nós não podemos ser aquele tipo de pessoas que vamos alinhar a nossa vida pelas declarações da mídia do dia. Nós não podemos ser aquele tipo de pessoas, e hoje parece que nós estamos meio que caminhando para o automático, né? A primeira coisa que muitos de nós fazemos, a primeira coisa que fazemos ao acordar é pegar o celular e ver quais são as novas, né? Talvez é saber se alguém mandou uma mensagem para nós no WhatsApp, talvez é saber se o chefe colocou algum pedido ali de urgência, talvez é olhar ali na página do Instagram e ver quais são as últimas novidades das pessoas com quem nós temos uma certa conexão ali. Alguns nós nunca nem conversamos, mas nos conectamos a eles, e aquilo nos supre e nos faz tão bem. Mas a primeira coisa que nós precisamos alinhar a nossa vida ao acordar de manhã, não é com esse tipo de informação. A primeira coisa que nós precisamos alinhar a nossa vida é com a palavra de Deus. Você já imaginou
Como seria a nossa vida se ao acordar de manhã, lêssemos o Salmo 46 todas as manhãs e pudéssemos dizer: há um rio cujas águas alegram a minha vida, há um rio cujas águas acalma as tempestades dentro de mim, há um rio que emana da presença de Deus e Ele está passando em mim, e eu sou então portador de esperança, e eu sou portador de boas novas, eu sou aquele que eu posso então sair da minha casa e dizer para aquele que está aflito: ei, acalme-se, vai dar tudo certo, o Deus a quem eu sirvo pode acalmar qualquer tempestade. Amém, irmãos? Então, se nós somos cidadãos do reino, e você vai ver que desde Jesus, desde João Batista, eles vieram então apresentar um novo reino, eles vieram apresentar um novo padrão de vida. Jesus veio anunciar o reino de Deus, o reino dos céus. Então ele veio trazer um novo padrão, e no reino de Deus, o comportamento tem que ser outro. E da mesma forma, eu ouso dizer para você que na igreja o nosso comportamento tem que ser outro. Homens e mulheres de Deus precisam se comportar diferente do mundo. Homens e mulheres de Deus precisam pensar diferente da maioria. Homens e mulheres de Deus precisam caminhar por fé, não por vista. Eles precisam acreditar contra tudo que está acontecendo à sua volta e acreditar que as coisas vão ser colocadas no eixo. Os rios serão colocados no ermo. Deus é aquele que traz ordem ao caos da nossa vida. Deus é aquele que traz cura mesmo quando há uma sentença de morte. Deus é aquele que traz liberdade mesmo quando estamos nos sentindo tão aprisionados. Esse é o Deus que nós servimos. Você pode dizer amém por isso? Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e falar assim: cria vergonha na cara. Se você é crente de fato, comece a andar como crente. Comece a verbalizar o Deus que você serve. Sabe, irmãos, é uma coisa que eu tomei uma decisão aqui na igreja, e eu tenho falado para os nossos líderes: nós somos uma igreja de abençoadores. Nós somos uma igreja que fomos chamados para abençoar pessoas, fomos chamados para liberar bênção sobre a vida das pessoas. Você pode dizer amém por isso? Quem aqui já ficou uma noite inteira ou parte de uma noite acordado pensando em um problema que tinha que resolver? Os outros não têm problema, não? Vamos mandar um pouco. Quem aqui? Fica com a mão levantada. Permaneça com a mão levantada. Vocês que perderam noite de sono, pensando no problema que tinha que resolver, quando amanheceu o dia, o problema estava resolvido? Fique com a mão levantada. Quem estava com a mão? Então deixa eu te ensinar uma coisa. Aprenda comigo. Dorme. Que pelo menos descansado você está para resolver o problema no outro dia. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui já passou parte da noite ou uma noite acordado pensando nas promessas de Deus sobre o seu problema? Graças a Deus por vocês. Porque nós não temos essa prática, irmãos. Nós somos cidadãos do reino. Nós temos uma palavra de Deus que nos diz que a promessa de Deus é para nós, mas nós pensamos no problema e não pensamos na promessa. Entende isso? Eu queria propor um desafio então para mim e para você. Eu não estou aqui dizendo, apontando o dedo, falando que você faz errado e eu faço certo, não. Mas eu estou dizendo para você: por que não passarmos a noite acordado lendo o Salmo 46? Vamos pegar ele de novo, vamos ler? Você pode pegar o seu Salmo aí na sua Bíblia, no seu celular, seja de que forma que você tenha ele aí. E eu quero ler ele na Bíblia, a Mensagem, que é uma Bíblia que eu estou precisando inclusive reformar a minha, que eu leio muito nessa versão. E olha só: Deus é o nosso abrigo seguro e esconderijo, sempre pronto a nos socorrer. Por isso ficamos destemidos diante do desfiladeiro da morte, e corajosos diante do mar tempestuoso e do terremoto. Olha só: por isso ficamos destemidos diante do desfiladeiro da morte, e corajosos diante do mar tempestuoso e do terremoto, diante do ímpeto e do bramido dos oceanos e dos tremores que abalam montanhas.
O Deus que lutou com Jacó luta por nós. O Senhor dos exércitos, Ele me protege. As fontes dos rios jorram alegria, refrescando a cidade de Deus, a habitação do Altíssimo. Deus mora ali, as ruas são seguras, com Deus a seu dispor desde o amanhecer. As nações esbravejam, reis e reinos são ameaçados, mas a terra faz tudo o que Ele ordena. O Deus que lutou com Jacó luta por mim. O Senhor dos exércitos me protege. Atenção todos vocês, vejam as maravilhas de Deus. Ele planta flores e árvores por toda a terra. Põe fim à guerra do Polo Norte ao Polo Sul. Quebra as armas, abandona o caos. Olhem bem para mim, seu Deus, o Altíssimo, que está acima da política, está acima de tudo. O Deus que lutou com Jacó, Ele luta por mim. O Senhor dos exércitos me protege. Você já imaginou você passar a noite declarando esse salmo, versículo por versículo? Como que será o seu dia na manhã seguinte? Como que será o seu amanhecer? Eu imagino você acordando e você declarando esse salmo. Eu imagino enquanto você está tomando banho ali, se preparando para ir trabalhar, você acreditando que o Deus de Jacó está com você. O Deus de Jacó te protege. Então podem vir 1000 tentando te destruir, pode vir 10.000 tentando te atacar, você não é atingido, porque Ele é fiel, e Ele é vivo na sua vida. Você pode dizer amém por isso? Nós servimos a um Deus fiel e verdadeiro, irmãos. Nós servimos um Deus aonde não há variação nenhuma. Tiago capítulo 1, verso 17 e 18 diz isso. Olha só, que texto tremendo é esse do apóstolo, quando ele chega aqui e diz para nós: olha, Deus não tem variação. Pode colocar por favor, Tiago 1, 17 e 18. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Tem uma versão que diz que, a minha aqui, ela diz assim, só um minutinho que eu vou abrir aqui. Tiago 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir nenhuma variação. Diga para o seu irmão: Deus não pode. Diga para ele: Deus não pode sofrer nenhuma variação. Diga: Ele não muda. Diga: Ele não muda. Isaías capítulo 40, verso 27, também diz algo tremendo. Isaías verso 40, capítulo 40, verso 27, diz assim: porque pois dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes e não ouvistes que Deus, o Eterno, o Senhor e Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadriar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam.
Só Deus que faz isso na sua vida. Só Deus promove isso em você. Só Deus é capaz de fazer você, mesmo cansado, ter as suas forças renovadas. Na Bíblia a mensagem diz assim: Deus é aquele que permanece para sempre. Vire para o seu irmão e diga assim: Deus permanece. Diga: Deus permanece. Deus é aquele que está dizendo para mim e para você: ei, eu estou dizendo para você que eu permaneço, eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Isaías capítulo 35, do verso 3 ao verso 6. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis aí o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Esse é o Deus que eu estou falando para você que está aqui nesta manhã. É o Deus que diz para nós: fortalecei as mãos frouxas e os joelhos vacilantes. É Deus dizendo para mim e para você: ei, alinhe-se, seja firme, seja forte, eu estou vindo. E quando Ele vem, Ele traz uma mudança de comportamento na nossa vida. A primeira coisa que Deus nos manda fazer é: fortalecei as mãos. Diga: fortalecei as mãos. Fale para o seu irmão: fortaleça a sua mão. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? É Deus dizendo para mim e para você: não importa o que esteja acontecendo à sua vida, não importa o que esteja acontecendo à sua volta, não importa as lutas e adversidades que você está passando, não deixe de fazer aquilo que eu coloquei nas suas mãos para você fazer. Não deixe de fazer aquilo que eu te mandei fazer, porque a maioria de nós, a primeira coisa que nós deixamos para trás, a primeira coisa que nós deixamos de fazer na vida, é deixar de fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. É incrível, quando nós estamos ruins, quando nós estamos passando por lutas e por adversidades, a gente não abandona o emprego, a gente não para de ir para a escola, a gente não para de ir à luta por aquilo que nós temos que fazer no nosso dia a dia, mas nós abandonamos a Deus e deixamos de servir a Deus na igreja. E aí a pessoa para até de vir à igreja, porque ela acha que, como nada está dando certo, de que vale ir à igreja. E o que o profeta está dizendo aqui: olha, a palavra de Deus para nós é: eu quero que você entenda algo muito importante, fortaleça as mãos. É o contrário. Se você está passando por lutas, não pare de fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não pare de ser um instrumento de bênção na vida de uma pessoa que Deus colocou no seu caminho. No ano passado, eu participei de uma conferência profética lá em Brasília. Com a equipe da Bethel Church lá dos Estados Unidos. E eles contando o testemunho do pastor Bill Johnson, que tem uma grande atuação de cura e de sinais na vida dele.
E ele perdeu então recentemente a esposa dele com câncer. E aí as pessoas ficavam admiradas porque ele não parou de orar por cura. E ele não parou de ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas, aonde ele orava com as pessoas e pessoas eram curadas, inclusive pessoas com câncer foram curadas enquanto ele orava. E certa vez então perguntaram para ele o seguinte: como que o Senhor consegue continuar sendo um instrumento de Deus, sendo que Deus não te ouviu nas suas próprias orações? E ele disse então que a vida dele não dependia daquilo que Deus fez por ele ou deixou de fazer. A vida dele dependia do amor que ele sentia por um Deus que um dia já havia provado o seu infinito amor por ele na cruz. E aí, coincidentemente, o filho dele tem um problema de audição. E o filho dele também caminha nessa veia profética, aonde ele também, mesmo ainda não sendo curado da sua audição, ele continua exercendo o seu chamado para ser bênção na vida de outras pessoas. Deixa eu te dizer algo. Não seja alguém que paralise a sua vida, não seja alguém que deixe de ser um instrumento na vida de outra pessoa, mesmo quando as suas orações não foram respondidas. Os irmãos estão me entendendo? Vocês estão aí? Nós temos 2 filhos normais. Nossos filhos são filhos normais, são filhos preciosos, mas são filhos normais. Durante 6 anos, eu e a minha esposa, e eu confesso que em alguns momentos mais ela do que eu, nós orávamos por um milagre de Deus na vida acadêmica do nosso filho mais velho, o Heitor. Ele passou para medicina em Anápolis, e nós decididamente resolvemos acreditar que ele podia ir fazer. Nós somos assalariados, somos professores. Na época eu era diretor de uma escola, quando ele começou. A Ida, funcionária pública. Mas nós acreditávamos que deveríamos pisar nas águas. Nós oramos por tudo, irmãos. Oramos para Deus levantar alguém muito rico e pagar toda a faculdade dele. Oramos para alguém chegar lá em casa e trazer um pacote de dinheiro e bancar toda a faculdade dele. Oramos para... Quantas vezes eu fui para Anápolis orando, Senhor, que eu chegando em Anápolis, pessoa lá no guichê fala assim: não tem dívida nenhuma aqui, já foi paga. Amém, mas não aconteceu. Mas eu quero dizer para vocês que essa semana eu vivi algo profético. E eu dizia para a Ida lá, quando estava tomando café na mesa, eu dizia: ontem, foi o dia anterior, foi um dia profético para nós. Porque eu paguei no mesmo dia a última mensalidade do Heitor e a primeira do Henrique, que começa agora fazendo medicina. O milagre não veio do jeito que eu queria. O milagre não veio embrulhado no papel que eu esperava. Sabe como que o milagre veio? Eu não sei te dizer. Está tudo pago. Eu sei que tiveram muitas lutas. Eu sei que tiveram muitas situações que eu e ela chorávamos na presença de Deus. Mas eu quero dizer para os irmãos, nós não paramos. Isso não me fez um empecilho para ser um abençoador para vocês. Isso não me fez parar de acreditar que Deus pode ser um milagre na sua vida, que Deus pode fazer transbordar na sua vida. A segunda coisa que o texto nos diz é: firmai os joelhos vacilantes. Sabe o que é isso, irmãos? É quando eu não paro de caminhar. É quando eu não deixo de ir e de ser um instrumento de boas novas. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: igreja é um lugar de boas novas. Eu tenho boas novas para você.
Eu tenho boas novas para você. Aqui é lugar de esperança. Você pode dizer amém? Então, não aceite nada te paralisar. Não aceite nada te bloquear. Não aceite circunstâncias fazer você parar a sua jornada. Ei, vai em frente. Você pode virar para o irmão que está do seu lado e dizer para ele: vai em frente. Fale para ele: vai em frente. Mas a terceira coisa que o texto nos diz é algo que nós queremos estabelecer uma cultura aqui na igreja. E nós já temos feito isso desde o mês passado. Dizei, abra sua boca e começa a ser profeta de Deus na vida de alguém. Dizei aos desalentados de coração. O quê? O que é para você dizer aos desalentados de coração? Pode colocar o texto aí de novo para nós? Isaías capítulo 35, né? Verso 4. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Ei, vamos ser boca de Deus na vida de alguém. Vamos dizer para alguém, mesmo quando a nossa vida não está do jeito que nós queríamos, mesmo quando as coisas ainda não deram certo, mesmo quando as situações ainda não se resolveram, eu posso abrir a minha boca e dizer: seja forte, vai dar certo para você. Não deu para mim, mas vai dar certo para você. Não aconteceu comigo, mas vai acontecer com você, porque Deus é fiel. E enquanto eu fizer isso, o milagre vem. Enquanto eu abrir a boca, o meu milagre vem. E aí a Bíblia diz o seguinte: então, vire para o seu irmão, sempre tem um então. Fale para ele isso. Fale para ele: Deus sempre tem um então. O que vai acontecer? Se abrirão os olhos dos cegos, e os ouvidos dos surdos serão desimpedidos, os coxos saltarão, e a língua dos mudos cantará, e águas arrebentarão no deserto. Irmãos, quando a bênção de Deus vem, ela vem com força. Quando a bênção de Deus vem, ela não vem só para regar o deserto que estava seco, não. Deus manda água para arrebentar todo o deserto na sua vida. Deus vem com a promessa para dizer para você: eu não mudo, eu sou Deus de abundância, eu sou Deus que faço águas arrebentarem no seu deserto, para que você saiba que há um Deus na sua vida, que eu não mudo. Feche os seus olhos e diga assim: eu sou forte. Diga mais uma vez: eu sou forte. Comece a ver você agora forte. Comece a ver você se olhando no espelho. Comece a ver você se olhando nesse espelho. E o Senhor sussurrando nos seus ouvidos agora, dizendo para você: filho, filha, você é forte. 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 Você é forte.
Ouça Ele dizer isso para você. Eu sou forte. Eu sou forte. Eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Eu sou forte. Eu sou forte. Eu vou vencer. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Porque Ele é a minha força. Porque Ele é a minha força. E a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Então eu sou forte. Eu sou forte.